Oi, gente linda, tudo bem por aí? Para quem não me conhece, eu sou Cíntia, eu sou CEO da ATA, sou terapeuta sistêmica, holística e faço os meus vídeos usuais falando sobre a nova consciência que a gente precisa ter. Como é que o mundo está sendo chamado para um novo olhar e um novo despertar. Sem aquela coisa rotulada de nova era, porque na verdade as eras se manifestam naturalmente, porque é um movimento natural do universo, claro. Hoje foi um dia especial porque a gente fez uma constelação. Esse grupo a gente se reúne sempre para fazer as constelações e hoje, por acaso, ficou muito claro algo que a gente tem conversado muito sobre a divisão dos tempos que a gente vive e como essa divisão está tão intrinsecamente registrada no nosso inconsciente. Foi uma coisa assustadora ver a separação da consciência do ser humano. Como a gente está dentro dessa separação, a gente vê notícias no jornal, na televisão, no jornal é bom, né? No jornal, na televisão, as rádios anunciam alguma coisa, estão sempre falando da separação que existe. A separação das pessoas, a separação das raças, a separação do globo inteiro. Ele está sempre dividido. A casa, os bairros, né? Os países, fica tudo dividido. As famílias estão divididas. É impressionante que a gente não tem a menor ideia de que isso é algo intrinsecamente registrado e vivido de uma maneira tão profunda pelo ser humano que ele traz essa divisão na camada do inconsciente dele. Então é isso que precisa ser eliminado. Como é que isso vai ser eliminado? Trazendo uma movimentação de consciência, de episódios, de acontecimentos onde essa divisão e essa separação se tornam conscientes. Claro, porque se a gente não tem consciência e não há nenhum tipo de movimentação externo, a gente não sabe aquilo que a gente precisa arrumar. É o que eu sempre digo, a gente só sabe que a casa está suja se a gente abaixar e olhar embaixo do sofá, né? A gente precisa ter acesso de alguma maneira a um movimento que nos conduza a algum tipo de investigação e de avaliação. Eu só posso saber que eu preciso mudar se as coisas permanecem repetidamente da mesma forma. E aquilo vai gerando uma tensão, uma pressão. E é muito interessante que as pessoas hoje em dia, vivendo dentro deste padrão de separação completo da própria consciência e do próprio eu, elas só reagem porque elas acabam recebendo tudo muito pessoalmente. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente às vezes fala com as pessoas e as pessoas bebem as coisas que a gente diz de uma maneira muito pessoal. Elas se envolvem dentro de um conteúdo quase paranoico, né? Achando que tudo tem relação com elas, que tudo tem relação com a personalidade delas, com a história delas, com aquilo que elas estão fazendo. É uma reatividade over, né, completamente desproporcional, mesmo porque a gente se machuca ou se incomoda com coisas que acontecem no dia a dia, na própria sociedade, na própria comunidade, e não necessariamente a gente necessita da reação, da reatividade instintivamente focada como se isso tivesse acontecido comigo. Por quê? Porque quando eu estou com algo que me incomoda muito, normalmente é porque eu preciso me curar de algo. Só que nós estamos num limiar bem interessante, para falar na melhor das hipóteses, ele é interessante porque essa necessidade de cura é algo tão coletivo que a gente fica meio perdido sem delimitar muito onde é que isso é meu e onde é que isso é seu.
As pessoas acabam se identificando e reagindo achando que tudo tem a ver com elas. É só olhar as redes sociais, né? As pessoas se empenham em respostas, em posicionamentos, como se tudo, o mundo inteiro girasse ao redor delas. Elas têm uma dificuldade imensa de se separar e de ter uma identidade clara dentro do contexto social. Por que que isso está acontecendo? Porque a gente carrega o velho nas costas, dentro da gente. Eu, como consteladora, obviamente, tem a parte familiar, tem a parte ancestral. A gente coloca isso sem saber exatamente aquilo que pertence a gente e aquilo que pertence ao outro. Essa mistura, essa confusão, ela transforma tudo, os relacionamentos pessoais, os relacionamentos familiares e os relacionamentos comerciais e sociais. Eles ficam completamente desequilibrados, eles completamente desarmonizados. Fica um pouco difícil. Outro dia até a gente lê isso com frequência, as pessoas falam, nossa, mas que tempo mais chato, ninguém pode dizer nada, ninguém pode comentar nada, porque tudo tem uma reação muito pessoal. As pessoas não conseguem se separar daquilo que está sendo colocado e refletir sobre aquilo. As pessoas não conseguem olhar e falar onde é que nós podemos mudar como grupo, como família, né? Como seres humanos inseridos numa sociedade. E por que que eu estou falando isso? Porque além da constelação que foi feita hoje, e o conteúdo eu já vou contar e partilhar com vocês, nós estamos entrando numa época e num momento muito coletivo. Não é o coletivo do estar envolvido numa manada de bois sem pensar, muito pelo contrário. É um movimento coletivo de pertencer a um grupo. Nós só podemos ter consciência de quem nós somos quando nós temos consciência dentro de um grupo. Porque a coisa mais fácil do mundo é a gente achar que quem a gente é quem a gente olha no espelho, né? E a coisa mais simples da vida também é a gente só se relacionar com a gente, porque ninguém passa na frente do espelho e briga consigo. Não é assim? Nós toleramos o outro quando a gente passa a se conhecer melhor, senão as coisas sempre são muito complicadas e nós vamos entrar num movimento completamente voltado para a sociedade, para o grupo, para a comunidade. Como é que vai ser esse grupo e essa comunidade? O que é que vai surgir daí? Se desde 2008 a gente vive uma pressão e uma roupa suja sendo lavada em público das instituições religiosas, políticas, governamentais, que são regidas por Capricórnio, e trouxe à tona tudo aquilo que estava escondido. Imagina como é que vai ser a gente viver esse período onde o grupo vai ter que se colocar de uma forma mais harmônica, mais pacífica, mais amigável. É impossível a gente continuar dentro de um planeta Terra achando que nós somos inimigos uns dos outros. Mas nós vamos ter que checar primeiro aquilo que está de imediato aqui. Como é que eu me relaciono comigo mesmo? Como é que eu me relaciono com a minha família? Como é que eu me relaciono com as pessoas que estão à minha volta? Porque eu não posso sair empenhando bandeirinha, né, e dizendo as coisas bonitinhas, politicamente corretas, que estão localizadas lá na Nova Zelândia ou na Austrália. Não tem sentido isso. Fazer postzinho bonitinho de coisas espiritualistas ou de coisas comunitárias e não conseguir se relacionar com o outro que faz parte do seu conteúdo afetivo e humano. Seja ele o vizinho, seja ele o relacionamento dentro de casa, seja ele os familiares que você tem. Como é que você vai olhar para alguém da sua família e não trazer todo o conteúdo que você precisa trabalhar e não misturar isso e conseguir delimitar muito bem, né, para se conviver numa verdadeira e equilibrada comunidade? Faz sentido, né? Então, obviamente, nós vamos ter muita roupa suja sendo lavada, bastante. Voltando agora à constelação, fizemos uma constelação em grupo,
com um tema muito simples, né? Abundância, porque nós, como terapeutas, acreditamos que a abundância ela faz parte do movimento do planeta Terra. Nós temos as estações, né? Os alimentos, o mar, o ar, né? A grama, as árvores, a própria natureza, tudo está em perfeito equilíbrio e nunca ficou tão evidente isso, que o equilíbrio do planeta onde nós passamos transitoriamente se equilibra independente da gente estar aqui ou não. Ou seja, nós nem somos tão importantes assim como a gente imaginava, não é? Mas voltando à constelação, foi muito interessante, porque o tema simples da abundância, do se conectar com a Terra, do se conectar com a Mãe Terra, do fazer parte de um movimento onde a gente estava conectado com o ar, com a terra, com a água, tudo fazia parte daquele movimento, porque a gente estava do lado de fora. E quando nós entramos e trouxemos essa energia de útero materno, de pertencer à terra, de também fazer parte desse movimento, né, da natureza em equilíbrio, foi extremamente interessante, para não dizer chocante, como o conteúdo coletivo veio à tona, de dor, de perda, de separação, da falta de consciência, a falta de conexão e de empatia. As pessoas nem reconheciam a própria consciência, as pessoas não reconheciam o próprio posicionamento dentro do planeta. Ficava uma coisa completamente alienada, né? Como se as pessoas estivessem ressequidas, deslocadas, envelhecidas, como se fosse um pedaço de madeira abandonado, largado, quando na verdade nós todos, sem nenhuma exceção, fazemos parte de um grande movimento universal. É uma coisa fantástica a gente conseguir sentir a vibração da vida, né? Dentro do corpo, dentro da maneira, eu estou falando aqui, eu estou expressando coisas, a minha mente funciona, eu consigo sentir emoção se eu falo algo, se eu quero tocar algo, se eu quero que você compreenda algo. Existe toda uma sinfonia, isso é uma sinfonia de estar integrado. Nesse momento a gente tem consciência clara de que nós pertencemos a algo muito maior. Desnecessário ficar imaginando o que é maior. Não faz nenhuma diferença. O que faz diferença é a gente olhar para a consciência. O que faz diferença é a gente refletir no que o outro está passando, no que o outro está mostrando, no que o outro está dizendo sobre mim e que eu posso mudar, eu posso melhorar, eu posso deixar de ser reativo a uma história que pertence, na verdade, a todos nós. A dor é algo coletivo, o medo é algo coletivo, o pavor do novo é algo coletivo. Nós temos histórias na nossa civilização de grandes extermínios, de grandes revoluções. Então, se eu não conseguir me conectar completamente com a ferida que existe na minha própria civilização, eu não consigo me libertar desse muro imenso que se construiu entre as pessoas. Somos todos pessoas, né? Existem rótulos, mas somos todas pessoas. Negros, brancos, mulatos, asiáticos, índios, indianos, somos todos pessoas. E o que foi, eu não sei dizer se perdeu no tempo, ou eu não sei dizer se isso existia antes e passou a não existir, né? Ou se isso faz parte de um movimento de evolução mesmo. A gente veio de algo completamente sem forma e sem nenhuma luz para a gente se transformar e passar a olhar
algo de uma maneira muito mais humana. Eu sempre brinco com a palavra que a gente aprende a ser humano, né? Esse exercício de humanidade é que vai nos transformar em algo bom, em algo passível de se realizar neste planeta, seja pelo tempo que for. Então foi muito importante mesmo, refletir e sentir que nós pertencemos uns aos outros. E o final foi muito mais interessante. Foi estar todos nós posicionados no chão, juntos uns aos outros, em um sentimento muito grande de me desculpe por toda a dor que nós carregamos, me desculpe por toda tristeza, por toda separação. Eu não sei se eu causei ou se me causaram, porque no meio dessa constelação isso não teve nenhuma importância. E é tão fantástico isso, essa percepção, que não importa muito se fui eu ou se foi você. Esse sentimento e essa reação é que importa. Essa compreensão de que você está conectado comigo, de alguma maneira. Seja nos sonhos, seja na ânsia, na vontade de mudar, ou naquilo que a gente traz, né? Nas separações, nas acusações, nas perdas, não importa. Nós estamos conectados e eu acho isso fascinante. Que venha essa nova percepção, porque é disso que a gente está precisando. Fica comigo e até o próximo vídeo.